Bom dia a todos. Tudo bem com você? Espero que vocês estejam na paz. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Amém? Glauquinho, baixa um pouquinho meu retorno aqui, por favor. A gente tem falado nesse ano de 2023 a necessidade de nós desenvolvermos um espírito excelente. E desenvolver algo é fácil? Criar algo do zero e desenvolver um projeto é fácil? Não é fácil. É necessário muita perseverança, é necessário você entender exatamente onde você quer chegar, não é assim? Porque se você começar algo, com certeza, para desenvolver isso, você vai encontrar lutas, dificuldades, limitações. A vida é cheia de limitações. Por isso que nós precisamos de um Deus poderoso, o Emmanuel, que nos ajude a vencer as lutas que nós passamos. Eu não vou perguntar para você ou para vocês, quem está passando por momentos difíceis ou por lutas, porque a vida é um desafio, não é assim? Nós vivemos num mundo caído, num sistema caído, onde se fala de uma grande depressão financeira que vem pela frente, onde tem tantas coisas acontecendo que a gente não consegue, o homem projeta, mas não consegue dimensionar isso tudo, não é assim? Somente Deus é que sabe de todas as coisas. E às vezes nós caminhamos sobre o mar revolto da vida, sobre a tempestade. E esse solo que é a água, quando existe fé, ele é um firme fundamento. Independente se você estiver num chão firme, ou sobre as águas, ou em qualquer que for a situação, se houver fé, é um firme fundamento que te fará andar sobre esse caminho. Tá certo? Então, a vida é isso. Como que eu posso vencer essa luta que eu estou vivendo hoje? Primeiramente, crendo que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu estou buscando em Deus. Aquilo que você está buscando em Deus é importante para você, mas Deus ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou imagina. Amém? E nós estamos aí nesse projeto de falar sobre o que é ser bem-aventurado. Parece que ser feliz hoje é um sonho de consumo, não é assim? Parece que a felicidade nós compramos num hotel, em um vacation, e por isso que o entretenimento é tão forte hoje. Porque as pessoas vivem numa pressão tão grande, que parece que de tempo em tempo tem que sair da rotina para dar uma aliviada. É a mesma coisa quando você toca naquele aparato que é da panela de pressão, que depois de um tempo que ela ficou ali condensando, quando você toca naquilo ali, né, ela joga para fora a pressão. Então parece que a felicidade nós compramos parando 3, 4 dias, descansando em um lugar físico. E eu quero dizer para você que isso é bom, e eu faço isso, e eu quero que você faça isso. Faz parte da vida descansar, não é assim? Mas não é nesse lugar que a gente vai encontrar o descanso, a verdadeira felicidade. Não é nesse lugar que eu vou conseguir entender o que é ser bem-aventurado. 2 domingos atrás nós falamos sobre a importância de ser humilde de espírito, de ser pobre de espírito. Por quê? O que é ser pobre de espírito? Jesus não estava ensinando sobre pobreza financeira. Não é isso, porque a felicidade não está nem em ser pobre, nem em ser rico. A felicidade está em nós encontrarmos esse lugar em Deus. Ele já nos abençoa com todas as sortes de bênçãos. Então você é um ser suprido. Aonde? Em Deus. No Senhor. É onde eu tenho o meu suprimento, é onde eu tenho as minhas necessidades supridas. E hoje eu quero falar sobre a excelência de ser bem-aventurado, os que choram. Mateus 5,4 fala assim: bem-aventurados os que choram, porque serão... Jesus começa seu ministério fazendo sinais e ensinando. O sinal
é o suprimento que o ser humano precisa. Eu e você precisamos, em algum momento da caminhada, que Deus venha intervir na nossa história, não é assim? Na salvação houve intervenção de Deus na minha e na sua vida, é uma intervenção de Deus. Às vezes nós passamos por necessidades na área da saúde, onde nós precisamos da intervenção de Deus, porque ainda estamos num corpo que tem as suas limitações. Um dia nós não iremos mais precisar dessa intervenção de Deus, porque assim como Deus é, nós também seremos. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós iremos em algum momento precisar da intervenção de Deus. E Jesus chegou para suprir a necessidade do pobre. Pobre literalmente falando, que não tinha comida, que eram ovelhas que não tinham pastor, e Jesus veio acolher essas ovelhas, veio a trazer elas para perto, e falar: ovelhinha, o que você precisa? Eu preciso que o meu filho seja curado, e Jesus fez muitos sinais, muitos prodígios, porque Ele é um Deus poderoso, não há limites para Deus. Mas Deus não quer só fazer sinais do lado de fora, Deus quer mudar o nosso interior, e por isso que Ele começa ensinando princípios de reino, e Ele fala assim: arrependam-se. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo do arrependimento. Onde há arrependimento, o reino entra, o reino chega. E nesse contexto ele fala sobre o que é ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado são aqueles que aprendem a depender totalmente de Deus, mudando a sua maneira de pensar, praticando os princípios do reino dos céus. E hoje eu quero falar sobre a bem-aventurança que serão consolados os que choram. E eu quero falar desde já que não é o ministério do choro, a pessoa emotiva. Criança chora pra caramba, não é assim? Ela chora quando ela concorda, ela chora quando ela não concorda, ela chora quando ela quer manipular, porque é um meio de manipulação. E não é de um choro emotivo que Jesus está falando. E como ser humano, você na caminhada pode chorar. Mas Jesus está falando sobre o que é ser bem-aventurado. O choro aquele choro que faz de você uma pessoa bem-aventurada. E o que significa ser bem-aventurado? A expressão bem-aventurado em grego é makarios. Fala makarios. Que significa o quê? Plenamente feliz. Feliz, muitas pessoas são felizes. Mas plenamente feliz, suprido, só há um lugar, que é em Cristo. Alguém abençoado, palavra usada nas bem-aventuranças sobre os que recebem a benevolência de Deus, independente de quais possam ser as suas circunstâncias. Então tem pessoas que nesse momento estão passando por lutas e são macários, são bem-aventurados. Porque Jesus, o reino de Deus, ele não é direcionado por essas coisas. Não é pela comida, pela bebida, é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Isso é ser bem-aventurado. Eu posso passar pelas lutas, mas eu sei que o quarto homem está cuidando da minha vida. Eu sei que posso passar pelos vales da vida, se não passei, vou passar, mas eu não estou sozinho, o meu pastor me conduz e me consola, e lá na frente tem uma mesa preparada para mim, e há salvação e graça sobre a minha vida, porque o Emanuel, esse nome Emanuel é Deus conosco. Deus está nos céus, sim, é o trono dele, mas ele habita em nós. O Deus Todo-Poderoso habitando na terra, num tabernáculo simples como o meu e o seu, que ainda é um tabernáculo falho, que ainda erra. É por isso que nós precisamos de Deus, para que Ele nos ensine a viver o modelo de Deus sobre essa terra. A verdadeira felicidade é voltar a viver na presença de Deus, aprender a depender de Deus e dos irmãos. Isso é o pacote completo do reino de Deus. Eu preciso aprender a me relacionar com Deus, comigo mesmo, e ter um bom relacionamento com o meu próximo. Só que o meu próximo é o maior desafio. Para mim, para você se relacionar comigo, talvez seja o seu maior desafio. Por quê?
Porque eu ainda estou em processos de melhoras. Quando você faz uma reforma na sua casa, piora para depois melhorar. A igreja, ela é constituída de pessoas que ainda estão em processos de melhora. E por isso o erro vai fazer parte do relacionamento. Relacionar versus errar. Isso faz parte. Agora o conflito que faz parte da minha e da sua caminhada, que ele é existente, o que determina o conflito é como eu vou resolver o conflito. Se eu aplico os princípios de reino, ou se eu aplico os princípios que eu aprendi, que eu entendo que deve ser dessa maneira. Quando você entrou no reino, o eu é um pronome? É um pronome, né? Obrigado, professora. Quando você entra no reino dos céus, o primeiro pronome que tem que morrer, sabe qual é? Eu. Fala o pronome, repete por favor, o pronome, eu tem que morrer. Para eu poder ser bem-aventurado, para eu aprender a relacionar com Deus, e para eu aprender a relacionar com esse irmão que ainda está em processo de transformação, que vai errar comigo. Pedro, eu acho que Pedro queria passar o cerol em alguém. Porque ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Eu acho que Pedro contou e fala assim: essa é a sexta, a 7ª, a lei diz que, cerol nele. E ele se surpreende com a resposta de Jesus. Ele fala: Pedro, 7? Pouco demais, Pedro. Você está impaciente demais, Pedro, com o teu irmão. Dá uma olhadinha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: Pedro, por que você está tão impaciente com o teu irmão? E Jesus fala assim: não, Pedro, é 70 vezes 7. Ou seja, perdoe sempre. Você quer ser bem-aventurado? Aprenda a relacionar com esse irmão que não é fácil. Peça muita graça, muita graça, muita graça. Senhor, me unge com graça, que hoje eu vou me encontrar com aquele bendito na terra. Você quer ser bem-aventurado? É o amor incondicional que faz com que a igreja seja saudável. Juan, você está bonito, hein, Juan? E Jesus fala assim, Mateus 11, 28, venham a mim, todos, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Alívio é permitir que alguém pare com algum movimento ou trabalho árduo, a fim de recuperar e recompor as suas energias. Salmo 133, verso 1. Se fosse mineiro, qual seria a exclamação aqui? Uai! E o carioca? Aí. Tchê! Bate! O salmista começa exclamando algo, falando assim: como é bom e agradável viverem unidos quem? Os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce pela gola das suas vestes. É como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Este salmo expressa a mesma verdade de João 7, 21, quando Jesus fala assim: eu oro para que todos vocês sejam um. Jesus orou para que os seus discípulos fossem alicerçados em amor, santidade e unidade. O salmista no Velho Testamento sabia que o Espírito Santo não poderia operar entre eles havendo divisões. A nossa união em Cristo fará com que tenhamos unidade entre nós.
Essa unidade faz com que o Emanuel viva entre nós e unja a sua igreja. Eu preciso entender essas coisas. Por isso que eu tenho que romper com a independência. A autonomia é saudável. Mas a independência, ela atrapalha o processo de Deus, aquilo que Deus quer fazer na minha vida. E se eu não romper com a independência, eu não consigo entender o que é ser bem-aventurado. Eu vou ficar remando, já escutou essa expressão? Nada, e nada acontece. Porque eu preciso romper com a independência que está dentro de mim. Eu penso assim, por isso eu ajo assim. E ai daquele que palpita, os palpiteiros. Só que lembra do pronome que tem que morrer quando você entra no reino? É o eu. Pega isso que você pensa e coloca do lado da palavra de Deus e permite esse pensamento passar pelo crivo da palavra. Se ele subsistir do outro lado, você fala assim, mete com a palavra, eu vou em frente. Se do outro lado só vê migalhas no chão, fala assim, ih rapaz, triturou o negócio. Jesus triturou o negócio. Você quer ser alguém bem-aventurado em tudo aquilo que você faz? Eu preciso entender essas coisas. Jesus, ele nos reconectou a Deus, nos reconectou à vida. Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com... Aonde eu tenho vida? Aonde eu tenho vida? Não, onde eu tenho vida? Juntamente com Cristo. Esse é o lugar. Esse é o hiato que eu preciso encontrar. É juntamente com... Nós iremos fazer essa obra na terra juntamente com... A minha família só pode ser bem-aventurada juntamente com... Sem mim, nada. Comigo, tudo é possível. Juntamente com Cristo. Pela graça vocês são, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. O ladrão roubou o sentido da verdadeira felicidade, mas Jesus restituiu tanto a verdadeira felicidade como a vida. Você fala assim, mas quem é esse ladrão que eu vou mandar ele prender, né? Prender esse ladrão que roubou minha felicidade. É o ladrão lá do Éden. É o inimigo da nossa alma, que não quer que você seja feliz. Mas Cristo veio para te dar vida, e veio para te dar vida plena, plenitude. Jesus estava ensinando a desenvolver um ideal, um propósito que não fosse baseado em conceitos passageiros. E tem muito por aí, sabe? Mas eternos, fundamentados em princípios do quê? De reino de Deus. O contexto das bem-aventuranças. Eu vou ler a primeira parte do versículo até a vírgula e vocês completam o versículo, pode ser? Então toma água aí para limpar. Vamos lá? Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurados limpos de coração. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem. Alegrem-se, exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Choram em grego é penteo, o panteu, alguma coisa assim. Eu não fiz grego, então a gente se vira nos 30. Que significa pesar, o sentimento ou o ato, prantear, lamentar por. Novamente Jesus está falando de um exercício espiritual e não emocional. Alguém totalmente dependente de Deus, e não da expressão de tristeza pessoal devida a alguma perda sofrida, que é necessário você expressar teu sentimento também. Eu não estou falando assim, engole o choro.
Já escutou isso? Não. Menino, engole o choro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem necessidades ou necessidade de expressar os teus sentimentos. Alguém saudável emocionalmente chora, ri, dá cambalhota, faz tudo isso. Faz parte dessa natureza saudável você passar por esse processo, porque você é um ser emocional. O que Jesus traz a menção é sobre a tristeza pelo pecado, a necessidade de arrependimento, ou talvez se refere a alguém que sofria uma tristeza não merecida por motivo de perseguição por causa da prática da justiça. O lamento é uma expressão de alguém que é verdadeiramente humilde de espírito. Naturalmente choramos quando perdemos algo de valor. Jesus está nos ensinando a chorar por aquilo que roubou o nosso valor, que é o pecado. Amém? E eu quero aplicar essa introdução em cima de um exemplo que provavelmente vocês conhecem muito bem, e é João 11, 32. Vocês têm aí? Então, me acompanhem. Ixi, derramei água. Me acompanhem na leitura, por favor. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Verso 37. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Vamos fazer uma oração? Senhor, no nome de Jesus nós queremos que a Tua palavra nesse momento seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que ela revele a nós aquilo que nós precisamos escutar, aquilo que o Teu Espírito quer ministrar conosco. Somos, ó Deus, dependentes do Senhor, e queremos diminuir para que o Senhor possa ser manifestado no nosso meio, mais uma vez. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém? De maneira prática, de maneira bem prática, para a gente poder entender esse contexto. A primeira coisa, você quer ser consolado? Você quer ter o consolo do Senhor? A primeira coisa que eu preciso aprender é vencer com a minha insensibilidade. Eu preciso vencer a minha insensibilidade. João 11, 37. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? A falta de sensibilidade rouba a visão espiritual. Passo a julgar tudo pela aparência humana. Racionalizo ao invés de agir no espírito. Como consequência, erro na ação e na decisão. Normalmente a insensibilidade vem acompanhada de comparações e um forte espírito crítico. Da mesma forma aconteceu no Pentecostes. Enquanto uns foram cheios do Espírito Santo, outros insensíveis não participaram do mover de Deus.
E a primeira coisa que eu preciso dar um beliscão em você, vê se você sentiu o beliscão aí. Sentiu o beliscão ou não? Fala, glória a Deus, eu não sou insensível. A sensibilidade é um processo de espírito excelente que eu tenho que desenvolver na minha vida. Porque nós nos deparamos em um mundo com muitas necessidades. É ou não é? E aí, diante das necessidades, é que eu vou mostrar se eu sou sensível ou insensível. Eu sei que a gente não vai conseguir resolver o problema do mundo todo. Jesus já resolveu na cruz do Calvário. Mas tem coisas que Deus vai mostrar para você, para que você faça parte da solução. Nós estamos aqui lutando para estabelecer a igreja de Cristo. Amém? Você faz parte do projeto? Ou você está vendo para onde vai essa barca? É uma pergunta que nós precisamos responder. Eu preciso responder isso. Porque sem isso claro no meu coração, na dificuldade, quando o mar fica revolto, o que eu faço? Esqueci de dar tchau, fui. Eu preciso vencer isso. Lucas 10:40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe, em outra tradução fala, ordena que venha me ajudar. A insensibilidade faz a pessoa perder a noção das coisas. Perde a noção de tratamento. Se viu alguém que o insensível normalmente ele distrata a situação. Ele não tem a palavra que é aquela palavra de sabedoria, aquela palavra que traz paz. A palavra dele é uma palavra de conflito. Gera dúvida no coração das pessoas, porque ele não se compadece com a situação. Ele perde a noção de tratamento, e é indelicado com as coisas, impõe a sua vontade. Se não for do meu jeito, eu estou fora. Você já escutou isso? Não. Aqui não, graças a Deus. Nem na minha casa também isso acontece, graças a Deus. Falo, na minha também não. Não pede, ordena ajuda. Você quer ajuda? Se não está vendo, Zé Mané, eu estou aqui estudando a gota gorda. Bota a mão aí e faz alguma coisa. Então a primeira coisa que para mim desenvolver é a sensibilidade, que a gente vai tratar mais na frente. Eu preciso entender que muitas vezes eu sou insensível. Eu sou insensível muitas vezes com as necessidades da minha esposa. Eu sou insensível muitas vezes com a necessidade do meu irmão. Eu estava num evento ontem e um casal estava indo embora. Aí eu parei para conversar com o marido. E o homem é homem, né? E aí, tudo paz, varão? Tem paz, varão. Vai na paz então. Está em paz, vai em paz, né? A irmã chegou. Ela falou, pastor, como é que você está? Eu falei, tudo bem. Ela olhou no meu olho, pegou na minha mão e falou, como é que você está? Aí eu pensei de novo para responder, né? Porque eu estou diante de uma pessoa sensível à necessidade do próximo. Falei, minha irmã, tirando as lutas, o resto tudo vai bem. Ela falou, estou orando por você. Continue orando, filha. Eu preciso entender isso daí. Porque nesse mundo que nós vivemos hoje, você é empurrado para viver a tua vida sozinho. Você é empurrado para criar uma independência financeira e você se virar nos 30 sozinho. Visão de reino, visão de viver junto, de comunhão, de partir pão. Isso aí é uma luta grande, meu irmão. Ou não é? Você que está lá no grupo, é ou não é? E reunir o povo é fácil ou não é? Não é fácil. Porque todos têm as suas necessidades e elas são reais.
E o pior é que elas são reais. E quando você fala, é uma realidade. Não tem como falar contra. Mas para viver o reino eu preciso me esforçar mais. Eu preciso exceder essa força que ela é humana e receber a força que vem do Senhor. Porque é na comunhão, é no partir do pão, é nesse lugar que Deus faz o quê? Ordena a bênção. É o braço que está conectado com o resto do corpo. Não é assim? E uma vez que eu venço a insensibilidade, como que isso é possível? Chorar é abrir o coração para Deus. João 11:39. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, eu creio que Marta chamou Jesus de lado e falou assim: Jesus, eu não sei se você está sabendo direito da história. Já contaram a história para você? Você já falou isso para Jesus? Jesus, já contaram essa história para você? Você está sabendo direitinho o que está acontecendo, Jesus? O meu irmão é falecido. Fazem 4 dias que nós estamos de luto aqui em casa porque ele morreu. Senhor, ele já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Marta abre o coração para Jesus, confessa que a sua expectativa não foi alcançada. Ah, como isso é difícil. Várias vezes eu falei para Jesus: Jesus, o Senhor não está me escutando. Ele falou: eu sempre te escuto, mas nem sempre vou suprir as tuas expectativas. Vem para o lado de cá, e eu vou te ensinar como as coisas funcionam dentro do meu reino. Já cheira mal essa circunstância, eu trato e quanto mais mexe, pior fica. Mas Marta teve a coragem de expressar. Aí começa o processo de cura. Quando você fala da tua frustração, seja com Deus, seja com teu irmão. Ela teve coragem de tirar a pedra. Tem que tirar a pedra. Tem alguma coisa enterrada? Tem alguma coisa que você enterrou? Que você selou? Falou assim: sobre essa situação eu não falo mais. Hoje é dia de tirar a pedra. De falar: Jesus, vem cá ver como está a situação. E falar aquilo que você enterrou, aquilo que você não quer falar mais. Hoje é dia de falar com Jesus aquilo que você falou: não quero falar mais sobre isso. Nesse caso, deixar o tempo passar não resolve. Pelo contrário, somente azeda mais o coração. É preciso confessar, abrir, tirar tudo que já cheira mal de dentro do coração. Você quer consolo? Você quer chorar da maneira correta? É preciso tirar o azedume que está dentro do coração. Se fica azedo, Marciano, vem andar comigo. O evangelho é lindo porque é isso: vem andar comigo. Vamos caminhar junto. Vamos comer 1 quilo de sal juntos. Você vai ver as minhas dificuldades e eu vou ver as suas. Aí a gente troca figurinhas, né? Esse negócio só dá certo se Jesus entrar no projeto. Caso contrário, não funciona. Mas dá certo. Fala, dá certo. Já deu certo. Abacuque 2:1. Vou subir na minha torre de... Você tem ela. Você tem uma torre que você vigia. Não é a rede social. Essa torre todos nós temos. É uma torre de vigia. Eu estou sabendo que tem uns irmãos que criaram uma torre às 6 horas da manhã. Todos os dias eles estão na torre de vigia, falando e ouvindo o que o Senhor está falando. O Senhor quer falar. E sempre fala. E sempre irá falar. Mas eu preciso conectar o meu rádio nessa estação. Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai o quê? O profeta já tinha feito a queixa para Deus? Sim. Ele já tinha recebido a resposta de Deus? Não. O que ele vai fazer?
Ele vai chorar, ele vai diante de Deus e fala: Deus, eu tenho uma queixa aí, tenho uma petição aí. Não sei se já fizeram o protocolo aí. Já protocolaram minha petição? Eu estou esperando uma resposta com relação à minha queixa. E se você ler, você vê, se você dá sequência nesse texto, você vê que Deus responde ele, e Abacuque não fazia nem ideia da resposta que Deus ia dar para ele. Esse é o lugar primeiro para abrir o coração. Na tua torre de vigia, lá você pode falar tudo e ninguém vai te julgar. O teu Deus vai te abraçar e vai falar assim: eu entendo, filho. Pode chorar, porque aqui é lugar de chorar e aqui é lugar de ser restaurado. É nesse lugar que nós precisamos encontrar, igreja. É nesse lugar que eu preciso dobrar o meu joelho e falar: Deus, eu estou com o meu coração azedo contra tal pessoa, ou eu estou com o meu coração azedo contigo, Deus. Aqui o profeta estava com o coração azedo com quem? Com Deus. Ele fala: Deus, aqui embaixo a injustiça predomina sobre o justo, não está dando certo. Eu falo de salvação, ninguém escuta. Eu falo do teu reino, ninguém está interessado. Não está funcionando. Deus, não está funcionando. Para a obra que o Senhor me chamou para fazer, não está funcionando. Aí é preciso subir na torre para receber visão. Deixa eu falar para você, Neemias, ou Abacuque, essa obra não começou em você. Fala assim: essa obra não começou em mim, mas eu faço parte dela. Deus vai me usar nessa geração para anunciar. Nós cantamos aqui: ainda que a figueira não floresça, o capítulo 2. Capítulo 3, o profeta fala o quê? Faz de novo. Senhor, faz de novo. Faz na minha geração as mesmas coisas que você fez. E enquanto eu espero o Senhor fazer, eu me alegro em Ti. O profeta é aquele que clama, ele busca o reino de Deus para ser estabelecido sobre a terra. É necessário profetizar, é necessário declarar. O que? Venha! O reino vem depois de uma declaração. Se quer o reino na tua casa? Venha, reino! Venha na minha casa, venha governar, não como eu aprendi a governar a minha casa, seja o que for, mas venha governar da tua maneira. Venha teu reino, venha governar a minha vida. Mas é necessário abrir o coração. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais, mas o que as confessa e abandona, alcança a misericórdia. E agora, de maneira prática, isso vai fazendo com que eu vá desenvolvendo a minha sensibilidade. Quando eu entendo, cara, eu sou insensível muitas vezes. Alguém já falou para você? Você não, provavelmente só para mim. Você é insensível com a minha necessidade. Normalmente se escuta isso em casa. Mas a gente vai ajustando, a gente vai arrumando a casa, não é assim? Se vai que Jesus visita lá como visitou Zaqueu. Então é necessário desenvolver a sensibilidade de espírito. João 11, 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, o que ela fez? Ela lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Mesmo que Maria estivesse passando por uma profunda crise existencial, ela não perdeu a sensibilidade espiritual de agir com reverência e temor diante de Deus. As duas irmãs tiveram um comportamento diferente. Marta agiu de uma maneira e recebeu uma resposta de Deus, de Jesus. Maria agiu de outra maneira e recebeu outra resposta. Deus faz acepção de pessoas?
Não. Mas a sensibilidade, um coração contrito, uma atitude que agrada a Deus, move o coração de Deus. Fala assim, uma atitude que agrada a Deus, move o coração de Deus. A pessoa que desenvolve a sua sensibilidade espiritual faz coisas que surpreendem, como quebrar um vaso de perfume caro para ungir Jesus. Parecia loucura para muitos, mas ela estava no lugar certo, fazendo o que agradava a Jesus. Isso é escolher a melhor parte. Lucas 10, 42. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E qual que é a boa parte? Qual que é a melhor parte? Mateus 6, 33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua, o quê? E o que mais? E o complemento? Quem tem que pôr o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida? Ah, mas o pastor tem que me ajudar. O pastor ajuda, mas sabe aquela prateleira que você escolhe para colocar aquela foto bonita sua? Aquele troféu, aquela conquista maravilhosa que você quer ter destaque? É ou não é, Galquinha? Cadê o Galquinha? Está faltando o Chelsea, né? Foi campeão de novo o homem. Parabéns, Galquinho. Quando está dando porrada nos outros, está de boa. Mas eu decido se o reino de Deus vai ocupar o primeiro lugar na minha vida, o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto lugar, o quinto lugar. Aonde você é uma decisão sua. O problema é que a inversão de valores influencia no resultado da sua vida. Quando eu inverto os valores, toda boa escolha, as boas escolhas são precedidas de prioridades. As boas escolhas, elas são precedidas de prioridades. Você priorizou estar aqui, e eu quero entender que é uma boa escolha na sua vida. Você prioriza investir na tua casa, e é uma boa escolha que você faz. Você prioriza ter comunhão, é uma boa escolha que você faz. Então toda boa escolha, ela é pautada em cima de prioridades, e era isso que Jesus estava ensinando para aquele povo. Se vocês entenderem os fundamentos, as prioridades de reino de Deus, vocês vão ser bem-aventurados. Tá certo? E por último, os que choram serão, glória a Deus, eu achei que ia chorar a vida toda, ia para lugar nenhum esse negócio. Israel esperava por uma mudança que viria através de um forte libertador político. Está esperando isso? Não. Vai se levantar um governo que vai me surpreender. Tá ou não tá? A gente projeta isso. Nós tivemos aí 4 anos de um gostinho bom no Brasil, né? Conhecedor. Aí que orar. Mas a resposta nunca está no governo humano. Fala, a resposta não está no governo humano. Tanto é que Daniel entendeu isso e relatou. A resposta não estava no governo da Babilônia, no Medo-Persa, no grego e nem no romano. E eles estavam esperando mais uma vez que alguém libertasse eles desse cativeiro. E Jesus fala assim: eu liberto o homem verdadeiramente do cativeiro que o prende, que é o pecado. Esses que choram por isso serão consolados. Eles não entenderam que Jesus veio destruir de uma vez por todas todos os impérios humanos e estabelecer o 5º reino anunciado por Daniel, o reino dos céus. Esses que choram querendo mudanças fazem parte do reino que não terá fim. Isaías 61, verso 2: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas.
óleo de alegria, manto de louvor. Eles serão chamados carvalhos plantados pelo Senhor para a sua glória. Você faz ideia quanto tempo um carvalho dura? A vida de um carvalho são séculos. É uma árvore forte. E aqueles que são carvalhos, que são os carvalhos de justiça, que vivem de acordo com o modelo de Deus, esses são plantados pelo Senhor para a sua própria glória. O profeta Isaías, há muitos anos antes, ele profetizou: aqueles que choram, vai chegar o momento que eles serão consolados. O Consolador, o Emanuel, virá, e irá consolar, irá entender o nosso choro. Amém? Lucas 2:25. E em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava o quê? A consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Consolador. Conclusão, vem para cá, meninos do louvor, por favor. Normalmente, busco resolver o quê? É isso aí. Choro pelas minhas necessidades e espero que todos se importem comigo. Faz parte. A gente falou que nós precisamos ser corpo e ser sensível, é isso mesmo. Mas uma vez que eu recebo consolo, uma vez que eu recebo restauração, e eu me torno bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que depois de ser consolado, se torna o quê? Um canal para consolar outros. O consolado, aquele que foi consolado, agora ele recebe graça e favor para poder consolar outros. João 11:42. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou. O que ele ordenou? Você já tirou as suas ataduras? Já tiraram o lenço do teu rosto que impedia de você ver? Agora é hora de você fazer isso com outros. É hora de você dar aquilo que você recebeu. O consolo que você recebeu é também o consolo que você deve. Quando você ora para Deus curar uma pessoa, a cura passa por quem? Por quem? Por mim. Por isso que Deus falou para Abraão: Abraão, todos aqueles que te abençoarem, abençoado serão. Abraão, você é um abençoador. Você é um consolador. Você é a noiva de Cristo. Você até pode chorar, mas existe consolo sobre a tua vida. O Parakeleo, que é o Espírito Santo, está do teu lado, te fortalecendo, te ajudando a seguir essa jornada. Porque há consolo, há graça e há favor de Deus sobre as nossas vidas.